O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Esta é uma narrativa longa, eu vou apenas ler parte dela, mas olhar toda ela. Vamos ler do verso 19 ao 22. Segundo Samuel 13, 19 a 22. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Eu gostaria de pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema Davi, um grande homem, um pequeno pai. Um grande homem, um pequeno pai. Pela graça de Deus, nessa semana eu concluí o livro Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi é fascinante. Deus o escolhe, o tira das manadas, dos rebanhos, da solidão, dos desertos de Belém, onde ele era pastor, compositor, musicista. E Deus manda Samuel à casa de Jessé para ungí-lo. E ungí-lo rei de Israel em lugar de Saul. Ele era o improvável, o caçula. Só que a unção de Davi não o leva ao trono, matricula-o na escola do quebrantamento. O passo seguinte é uma vitória épica de Davi, triunfando sobre um duelista filisteu, que estava intimidando o exército de Israel por 40 dias, 2 vezes por dia. E Davi triunfa sobre ele. E então diz a escritura que Saul se agrada dele, traz o Davi para o palácio. Davi vai se tornar o músico do palácio, depois escudeiro de Saul, depois um guerreiro vitorioso, até que uma música perturba o rei e transtorna o reino. Música tem esse poder de elevar ou de destruir. E a música foi parada de sucesso nas FMs de Israel. E as mulheres cantavam e dançavam publicamente, celebrando esta música. E a música era esta: Davi matou os seus 10 milhares, Saul os seus milhares. E Saul não suportou que alguém fosse mais honrado do que ele. E a partir daí Saul passa a odiar Davi. Davi se torna genro do rei. E o rei Saul tenta matar Davi através das suas 2 filhas. Ele não queria um genro, ele queria um defunto. Ele não queria uma festa de casamento, ele queria um funeral. Quanto mais Davi se fortalecia, mais o rei Saul se perturbava. E essa saga de perseguir Davi durou mais de 10 anos. Por cidades, por desertos, por vales, por cavernas. Algumas dessas vezes Davi fraquejou muito, mentiu lá em Nob, e foi responsável pela morte de 85 sacerdotes.
Mentiu quando foi para Gate e teve que se fingir de doido. Mentiu já no final da jornada das fugas, passando a ideia para o rei filisteu, o rei Aquis, que ele tinha mudado de lado, tinha abandonado Israel e agora tinha se aliado aos filisteus. Fez jogo duplo por mais de um ano. A providência de Deus foi tamanha com ele, até que o rei Saul morre, porque ele nunca tinha levantado a mão contra o rei Saul. Ele volta para Israel depois de estar na tragédia de Ziclag. Ele é ungido rei de Judá em Hebrom. Depois da morte do filho de Saul, Isbosete, que foi colocado como rei das tribos do norte por Abner, ele é ungido agora rei sobre todo o território de Israel. Mas Davi fez um erro, cometeu um erro muito grave, porque como rei pactual, ele desobedeceu um princípio de Deus, que não podia multiplicar para si mulheres, e imitando as nações pagãs, ele montou um harém, e lá em Hebrom ele teve várias mulheres com muitos filhos. Quando ele conquista Jerusalém e constitui Jerusalém em capital de Israel, ele arranja mais mulheres e tem mais filhos. Vocês bem sabem o drama que foi, a infidelidade dele, o adultério dele com Batseba, e ele depois manda matar o marido da Batseba, e depois se casa com Batseba, e a partir dali Davi entra num declínio. E para mim, um dos pontos mais críticos da vida deste homem, que foi um pastor, que foi um compositor, que foi o mavioso salmista de Israel, que foi o arpista de qualidades superlativas, que foi um guerreiro, que foi um líder, que foi um rei e o maior dos reis de Israel, foi um pequeno pai. Um pequeno pai. A Bíblia diz que, não obstante isso, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque fosse perfeito, ele tinha muitos erros, mas ele tinha uma característica marcante: sempre que confrontado, ele se humilhava, ele se quebrantava. Foi um homem de muitas atividades, de muitas ações. A vida dele foi de uma atividade quase que insana. Ele era um guerreiro inveterado. Por isso que Deus não permitiu que ele construísse o templo, tinha as mãos de sangue, mas ele providenciou todos os recursos para que o templo fosse construído. Foi um homem de ação. E pastor Ivan, uma coisa que me chamou muita atenção agora, é que a Bíblia diz que, hoje o senhor estava falando do Moisés, que morreu com 120 anos, e a Bíblia diz que Moisés morreu com vigor, né? Forte, morreu de velhice, porque estava acabado não. Mas o Davi com 70 anos, era chamado de velho, e o mesmo texto estava muito velho, com 70 anos, não só velho, mas doente. Ele tinha um problema que o corpo dele não aquecia, tinha roupa, não tinha cobertor que aquecia o corpo dele. Mas foi um grande rei, foi um grande guerreiro, foi um grande líder, foi um homem de ação, mas um pequeno pai. Então vamos ver por que foi um pequeno pai. Primeiro, Davi era até um pai bem intencionado. Por exemplo, ele deu nome a alguns dos filhos dele com muito significado. Adonias, por exemplo. O que significa Adonias? Adonias significa aquele que pertence ao Senhor. Ele deu nome num filho de Salomão. Salomão significa pacífico. Esse Salomão foi entregue nas mãos do sacerdote, e o sacerdote tem um outro nome nele, Gedidias, que significa o amado do Senhor. Nasceu outro filho, ele deu o nome de Absalão, e Absalão significa o pai da paz. Obviamente ninguém dá nome tão bonito num filho sem ter uma expectativa, né? Um desejo, um propósito, que o nome desses filhos se torne realidade na vida deles. Mas na verdade,
o Davi não foi capaz de transformar esses desejos do seu coração ao nominar seus filhos com um nome tão ricos, com tanto significado. Ele não consegue transformar isso em investimento na vida dos filhos. Se não, vejamos. A Bíblia fala que Davi dava presença muito caro para os filhos, até cidades. Quando a Bíblia está tratando dos oficiais de Davi, diz lá em 1 Crônicas 18, 17, que os seus filhos eram os primeiros do lado do rei, mais do que qualquer alto oficial. Era uma espécie de nepotista, dava privilégios e prioridades acentuadas aos seus filhos. Então os filhos de Davi, que eram muitos, eram ricos, tinham muito dinheiro, tinha riqueza. A Bíblia chega a dizer que alguns filhos de Davi tinham uma beleza rara. Por exemplo, Absalão era o cara mais bonito de Israel. A Bíblia diz que o Adonias era um dos caras mais bonitos de Israel, tinha uma boa genética. Mas filho precisa mais do que dinheiro. Filho precisa mais do que presente caro. Filho precisa mais do que prestígio político. Filho precisa de pai. Davi, portão para fora de casa, era um gigante, mas para dentro do portão era um nanico, era um anão. Seus filhos tinham tudo, mas não tinham um pai. Era um herói lá fora, mas em casa não tinha um pai presente. Talvez porque Davi fosse um homem ocupado demais, e era mesmo. Talvez porque Davi teve filhos demais, com mulheres demais, e ele não dava conta de acompanhar todos eles. Talvez porque na conjuntura Davi fosse um pai ausente, e foi mesmo, porque ele não conseguia detectar os dramas pessoais na vida dos filhos que os amigos detectavam, ele não. Na verdade, irmãos, Davi foi um pai omisso. O capítulo 13, se for lido de uma sentada só, num fôlego só, retrata isso. Primeiro problema, está escrito que o filho mais velho dele, o Aminon, desenvolve um sentimento doentio, uma paixão louca, avassaladora, pela meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão, a ponto do Aminon adoecer, emagrecer a olhos vistos. Tamar era uma moça belíssima, Tamar era virgem, Tamar estava na época de casamento, pronta para o casamento, e o Aminon sabia que não tinha a mínima chance dele ter Tamar, mas estava na casa de Aminon um primo, um parente, um sobrinho de Davi, chamado Jonadab, uma víbora, uma serpente, um mau conselheiro, que disse assim: olha, estou percebendo que você está doente, cara, você está com o semblante abatido, o que está acontecendo? Abra o coração. Davi não percebeu isso, Davi não notou isso, ele era o pai, ele não percebeu que o filho estava emagrecendo, ele não percebeu que o filho estava com o semblante abatido. O homem não abriu o coração e disse: eu estou apaixonado pela Tamar. Falei: então, vamos criar um plano, finge-se de doente, já que seu pai está longe mesmo, vamos usá-lo. Quando você fingir de doente, você vai dizer assim: aí o seu pai, sabendo que você está de cama, vai te visitar, porque tem gente que só visita parente na hora extrema, só na hora extrema, ou na hora que morre, aí sai de madrugada, desesperado. Aí o Davi foi lá, visitou o Aminon, disse assim: o pai, eu estou meio doentado aqui, não consigo comer nada, mas se a minha irmã vier fazer uma refeição especial para mim, da mão dela eu vou comer. Mas muito estranho, né, não? Que negócio é esse? Depende de quem faz a comida para você se alimentar? Irmãos, Davi era um cara esperto, Davi era um cara antenado,
Davi pescava a conspiração no ar. E Davi não percebe nada ou não quer perceber. E Davi empurra a sua filha Tamar para a boca do lobo. Na verdade, o Aminon estava armando uma tocaia para pegar a irmã, para violentar a irmã, para desonrar a irmã. E a irmã vai e faz a refeição, e ele manda todo mundo sair dentro de casa, e quando ela leva a comida para o quarto, só ele e ela, ele chama e agarra a irmã e fala: deita comigo. Não, meu irmão, não, isso é uma loucura, não se comete essa loucura em Israel. E ele não escutou a irmã, e forçou a irmã, estuprou a irmã, e depois sentiu nojo por ela, e disse: vai embora, sai daqui. Não, agora você está cometendo um erro maior, você não pode me jogar fora agora. Pede ao meu pai, ele vai dar a você, vai me dar a você como esposa. Joga essa mulher fora. Ele nem o nome dela fala mais. Sabe qual foi a reação do Davi? Dentro dessa tragédia toda, ele sendo culpado de ter mandado a filha para casa do outro filho, por não perceber as coisas. Olha aí comigo qual foi a reação dele, por gentileza. Versículo 21 do capítulo 13. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Você conhece gente que explode, que faz um escarcéu, que faz um barulho, que grita, que xinga, mas não faz nada, não tem postura nenhuma, mais nada, só explosão. O Davi não chamou Aminon para corrigi-lo, chamou. O Davi é o pai, ele não consolou Tamar, ele só ficou irado, só explodiu de raiva. Quem acolheu Tamar foi o irmão Absalão. Tamar não tinha que ir para cá do irmão, não tinha que ir para cá do pai, ela tinha pai. Mas o Davi falhou, nem disciplinando Aminon, nem consolando Tamar. Agora percebam vocês, por gentileza, a pergunta do Absalão a Tamar. Olha o versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie por causa dele, por causa disso. Por que ele fez essa pergunta? Esteve Aminon teu irmão contigo? O Absalão estava pescando as coisas, Davi não. Agora notem comigo uma coisa muito importante. O Davi era um homem esperto. Ele sabia que a Tamar era irmã do Absalão. A Tamar vai para a casa de quem? Do Absalão. Ele, como um homem antenado com as realidades da vida, devia saber que não ia surgir coisa boa disso. Que o irmão Absalão não ia ficar de bem com a situação. 2 anos, o Absalão sentiu ódio do irmão. Olha o versículo 22. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter esforçado a Tamar, sua irmã. O Davi não fez nada para chamar o Absalão: meu filho, vem cá. Eu sei que a coisa é complicada. Eu falhei em ter corrigido o seu irmão, eu falhei em não ter consolado a sua irmã, mas, ô Absalão, cuidado, meu filho, esse ódio no seu coração, isso não vai dar bem, o resultado disso não vai ser bom. Ele não falou nada. 2 anos. Agora preste atenção, depois de 2 anos, Absalão está preparando uma tocaia, para quê? Para matar o Aminon. O Israel inteiro está sabendo que o Absalão odeia o Aminon. O Davi está fazendo de conta que não está sabendo de nada. Aí o Absalão vai na casa do pai. Antes disso, na festa dele, de tosquia das ovelhas, convida
todos os seus irmãos para a festa. Todos os seus irmãos para a festa. Todos os seus irmãos inclui quem? Aminon. Aí o Absalão vai a Davi e falou: meu pai, eu queria que o senhor fosse com seus oficiais na minha festa. O Davi dá uma desculpa esfarrapada. Não, meu filho, não vamos todos, não vamos ser pesados. Meus irmãos, como é que um pai é pesado na festa de um filho que é rico? Isso me faz lembrar a desculpa que o James Kennedy disse, que um vizinho de terra foi na propriedade do vizinho. Falei: eu vim aqui, se o senhor podia me emprestar seu arado para eu arar minha terra. Eu falei: eu não posso emprestar meu arado, porque minha mulher está penteando cabelo com ele. Como? É que quando a gente não quer fazer, qualquer desculpa serve. Que negócio é esse, Davi? Você não vai para não ser pesado? Aí o Absalão deu a senha para Davi: então, meu pai, já que o senhor não quer ir, manda o Aminon ir. Ué, mas por que com o Aminon? Todos os filhos já tinham sido convidados. Todo Israel sabia que Absalão odiava o Aminon. Estava na hora, Davi: meu filho, por que você está... Ele chegou a falar isso: por que você está falando do Aminon? Não, pai, já que o senhor não vai, manda o Aminon. Insistiu. Era a hora do confronto. Meu filho, olha lá o que você está fazendo. Cuidado. Ou ele seria o primeiro: eu vou, porque eu preciso estar lá. Eu vou estar lá de olho, eu vou estar lá antenado, eu vou estar lá vigiando. Ele se omite covardemente. É claro que aquela festa era a festa da morte, da tocaia, para matar o Aminon. E Aminon foi assassinado. Assim como Davi empurrou a Tamar para a boca do lobo, Davi empurra o Aminon para a tocaia da morte. Quando Absalão mata o Aminon, não com a sua própria mão, com a mão dos seus homens, dos seus capatazes, a notícia que chega a Davi é que o Absalão tinha matado todos os filhos do rei. Notícias costumam chegar exageradas, não é verdade? Até hoje os noticiários costumam exagerar um pouco as informações, ou distorcê-las. Sabe quem estava na casa do Davi para dizer: não é bem assim? O Jonadab. Lembra do Jonadab? O que induziu Aminon a mentir, fazer toda aquela trama para violentar a irmã Tamar. Não, Davi, morreu todo mundo? Não. Ué, mas não tinha telefone celular na época. Ele não estava lá. Como é que ele sabe que não tinha morrido todo mundo? É que todo mundo já sabia que aquela festa era a festa da tocaia. E o Davi não fez nada. O Absalão foge, sabe para onde? Para Jesus. Sabe quem mora lá? O rei. Sabe quem é o rei? O avô do Absalão. O pai de Maaca. Fica 3 anos lá. O Davi persegue o seu filho, em vez de confrontá-lo, de resolver o problema. Depois de 3 anos lá em Jesus, é preciso que o comandante Joabe tome iniciativa para trazer o filho de volta. E depois que o Absalão tem a liberação para voltar para Jerusalém, o rei, o pai, impõe a ele uma prisão domiciliar. Pode voltar, mas ele não pode ver minha cara, ele vai ter que ficar confinado na casa dele. No palácio ele não pode pisar, a minha cara ele não pode ver. Problemas mal resolvidos, irmãos, agravam-se, adoecem ainda mais. O Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. Ele não tinha condições de falar com o pai, tinha que ter um intermediário, o Joabe também está fugindo, está escorregando.
Ele mandou botar fogo na seara do Joabe, para o Joabe comparecer. Falou: você vai lá e fala com meu pai o seguinte: se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate, mas fale comigo. O rei Davi recebeu Absalão no palácio. E o narrador bíblico é categórico. Davi não falou uma palavra com ele. Deu um beijo na face. Num silêncio sepulcral. Sabe quanto tempo tem de crise? 7 anos. 7 anos. O Absalão saiu dali magoado, ressentido, revoltado, e passa mais 4 anos na porta da cidade, furtando o coração do povo. Davi era um cara esperto, Davi era antenado, mas Davi não fez nada. Nada. Depois de 11 anos de crise, o Absalão não quer conversar com o pai mais. Agora ele quer matar o pai. Agora ele quer tomar o trono do pai. Agora ele provoca uma rebelião em Israel. E ele consegue ajuntar debaixo do guarda-chuva dele a maioria da população de Israel. Ele consegue juntar para debaixo do guarda-chuva dele o conselheiro mor de Israel, que conforme 2 Samuel 16:23, a palavra do Aitofel era como um oráculo divino, é como a palavra de Deus. Tudo que ele falava, batata, acontecia. O Absalão consegue trazer esse cara para a rebelião. O que é maravilhoso, irmãos, é que Deus, ao escrever a biografia dos seus servos e servas, Deus não tem heróis prediletos e Deus não esconde os seus erros. Lá em 2 Samuel 7, Deus havia feito uma aliança com Davi, uma aliança eterna, de que jamais faltaria da descendência de Davi alguém para assumir o trono, apontando para o Messias, cujo reino é eterno e cujo trono jamais será abalado. Deus disse que se eles pecassem, seriam disciplinados, mas Deus não anularia a promessa. Por providência de Deus e por resposta de Deus à oração de Davi, diz a Escritura, que Uzai foi enviado para Jerusalém para destruir o conselho de Aitofel, porque Aitofel disse para Absalão: olha, você me dê um grupo de homens, 12.000 homens, e eu vou fazer uma operação cirúrgica de inteligência, eu não vou matar ninguém, eu vou entrar com esses homens e vou matar só Davi, porque se eu matar só Davi, toda a soldadesca dele vai se voltar para apoiar o seu reino. Essa seria uma ação fatal para Davi. Mas por providência de Deus, Uzai conseguiu desconstruir o conselho de Aitofel e dar um outro conselho para envaidecer o Absalão, e o Absalão cancela o conselho de Aitofel, o conselho de guerra, adota o conselho de Uzai, e nesse conselho Absalão morre. E diz a Bíblia que Davi chora: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. 11 anos, só depois que morreu que eu fui acordar para a realidade. Um grande homem, um pequeno pai. Quais foram os erros básicos de Davi como pai? Primeiro, ele transferiu essa responsabilidade de apaziguar o Absalão para os irmãos. Ele pensou: já que está todos os meus filhos lá, os irmãos estão todos lá, não vai acontecer nada. Ele tinha que ter falado: meu filho, cuidado, eu vou estar na sua festa, porque eu quero te vigiar. Eu sei que você está magoado, e gente magoada vai fazer loucura. Ele transferiu para o assessor dele o trato com o filho Absalão. Ele é pai, ele precisa de intermediário.
Não é Joabe que tem que trazer o Absalão, não. Sou eu sou pai, eu vou lá em Jesus, eu vou trazer meu filho debaixo do meu braço, e ele vai ficar comigo, eu vou conversar com ele, eu vou confrontá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou corrigi-lo, mas eu vou acertar esse problema. Irmãos amados, Davi era capaz de vencer gigantes, enfrentar exércitos. Mas Davi parece que perdeu a capacidade de olhar nos olhos dos filhos e conversar com eles. Ele não corrigiu Aminon, ele não consolou Tamar, ele não confrontou Absalão. Diz 1 Reis 1,6, que outro filho dele que tentou conspirar, o Davi nunca contrariou Adonias. Era aquele paizão, passava a mão na cabeça e não sabia dizer não para um filho, corrigir um filho, exortar um filho. Era um pai bonachão. O que produziu? Muito ódio no coração do Absalão. E esse ódio começa a vazar. Por exemplo, o Absalão teve uma menina. Sabe que nome ele botou na menina dele? Tamar. Sabe o que significa Tamar? Palmeirinha, planta tenra. Sabe o que botou o nome de Tamar na filha? Para dizer, essa aqui ninguém vai tocar, com essa aqui ninguém vai mexer. Está vazando a mágoa. Cuidado com o pai, porque o pai não fez nada com Aminon quando violentou a irmã. Isso não é só para ficar com raiva, ter uma explosão de raiva, não. Isso é para ação. Ele era um homem de ação. Se você perceber, ele revela o ódio do pai ao aliciar Aitofel, o cara que dava os rumos dos destinos da nação para o lado dele. Mas quem era Aitofel? Pai da Batseba. Pai da Batseba. Ele está revoltado com os pecados do pai e vai coabitar com as concubinas do pai a céu aberto. Aquilo que o pai fez em secreto, ele faz em público. Se você parar, passa a ter ódio dos amigos do pai, porque quando ele faz a rebelião, ele vai constituir Amasa como seu general. E quem era Amasa? Primo do Joabe. Então, meus irmãos, algumas aplicações práticas para a gente encerrar. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos pais e mães, nós que somos pais e avós, nós não podemos transferir para outrem a nossa responsabilidade. Nós não somos perfeitos, nós não temos filhos perfeitos, e o ônus, a responsabilidade é nossa. Você não transfere para babá eletrônica, você não transfere para a secretária, você não transfere para o professor de escola dominical, você não transfere para a igreja, você não transfere para a escola. A responsabilidade sua, minha, nossa. Segunda coisa prática é que nós não podemos subestimar mágoas e amarguras dentro da família. Você acha que tem problemas nas famílias? Você acha que tem briga dentro de família? Você acha que tem família que irmão não conversa com irmão? Você acha que tem família que um filho pensa que o pai passa a mão na cabeça de um filho mais do que na cabeça do outro? Essas coisas precisam ser tratadas. Terceiro, precisamos entender que reações apenas emocionais, que irado,
gritei, uma explosão de raiva. Mas e depois? Você fez o quê? Qual foi a atitude que seguiu essa raiva? Você confrontou? Você acertou? Você disciplinou? Você corrigiu? Você conversou? Você advertiu? Não fiz nada, só explodi de raiva. Isso não resolve nada. Nada. Só aumenta o problema. Quarto lugar. Não está escrito, mas parece que está nas entrelinhas, que o Davi perdeu parece que a disposição, a coragem de confrontar os filhos depois do erro dele com Batseba. Deus o perdoou, mas parece que Davi não se perdoou. E mesmo que um pai, que uma mãe erre gravemente, se receber o perdão de Deus, retome a autoridade. Talvez nós dizer para o filho: olha filho, papai errou, mamãe errou, mas Deus me perdoou, e eu sei que esse caminho é um caminho de morte, não ande por ele. Talvez aqui uma palavra para os filhos. Os erros que os pais cometeram no passado não precisam ser repetidos por você, filho. Não é porque o pai, porque a mãe, porque o avô, porque a avó teve um problema lá atrás, que você vai ter que viver essa situação no presente. Cuidado com as mágoas que o tempo não cura. Não cura. Absalão e Davi foram 11 anos. E o Davi só foi acordar para a realidade, dizer para o filho: eu te amo, meu filho, depois que ele estava no caixão. Aliás, caixão coisa nenhuma. O cara foi sepultado debaixo de um montão de pedra. Nem caixão teve. Então, se tem erro na nossa casa, e tem, porque se a sua família é perfeita, dá um endereço para a gente, CPF, que nós vamos para lá, aprender com você. A gente precisa aprender a corrigir os problemas e a perdoar uns aos outros. Lá no profeta Malaquias, e eu termino aqui, está escrito no último versículo do Velho Testamento: e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. A única maneira, irmãos, de não ter maldição na família, consequentemente reverberando na igreja e espraiando-se para a nação, é que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Que Deus nos ajude a amar, a perdoar, a restaurar, para que haja vida na nossa casa. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que mesmo transcrevendo a vida de um homem tão precioso como Davi, de cuja descendência nasceu o nosso glorioso Redentor, somos advertidos nesta tarde acerca do privilégio da paternidade, mas ao mesmo tempo da sua imensa responsabilidade. Ajuda-nos a não trilhar o caminho do erro, a aprender com os erros dos outros para não repeti-los novamente. E se aconteceu ou está acontecendo algum drama na família, ajuda-nos com graça para resolver esses problemas na tua presença, para que haja cura, perdão, reconciliação, restauração, recomeço. Abençoa as famílias aqui presentes, Senhor. Abençoa as famílias que estão nos acompanhando agora, nos mais diversos lugares do mundo. Põe a tua bênção de restauração da família,
em tempos tão difíceis como os que vivemos hoje. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.